Vamos iniciar agora mais um encontro sistêmico aqui com a nossa comunidade VIP. E hoje o tema é o sucesso é a face da mãe. O Bert Hellinger, ele bate muito em cima disso, de uma forma bem incisiva, e a gente até imagina às vezes, ou se pergunta como era a relação dele com a mãe, né? Para ele chegar num ponto tão forte dessa questão com a mãe. Quando a gente vai olhar a história do Bert, ele viveu também a questão do abandono com a mãe, né? Ele se sentiu desamparado também, assim como todos nós, a algum momento já passou por essa mesma sensação, ou rejeição, ou abandono, ou qualquer outra questão. Eu acho que se a gente for olhar de todas as pessoas que a gente mais cobra, com certeza será a nossa mãe, né? Por mais que, tive pai ausente, ou meu pai foi isso, foi aquilo, só que realmente a mãe é aquela que nos dá mais, né? Nos dá mais a vida, e também é aquela que nós cobramos mais, tá? Então a gente vai entrar nesse tema hoje de uma forma muito profunda, talvez vocês não tenham visto ainda em nenhum outro lugar, tá? E isso hoje vai exigir a morte da criança arrogante, exigente, para o nascimento do adulto próspero, das mulheres prósperas que nós desejamos de fato ser. Então, às vezes você fica pensando assim, que tá difícil para todo mundo, que existe uma crise financeira, que a economia está bagunçada, que você não vê lucro, que você sempre esgota, trabalha demais, o dinheiro não vem. Você pode achar que é questões de gestão, questão de marketing, algum problema com o cliente, mas na verdade esses problemas podem até refletir, mas eles não são os problemas que definem. Se a gente for olhar a questão de crise e tudo mais, não vamos negar a realidade, até existe. Mas existe muita gente fazendo muito dinheiro também. Então, por que que a crise chega para uns e para outros não? Vocês já se perguntaram isso? Por que que a crise chega para um e para outros não? Por que que para alguns é tão fácil ter clientes, ter uma agenda cheia, viver na abundância, viver na facilidade, se a gente vive a mesma realidade? Se a gente está, né, se posicionando, tem um Instagram, tem técnicas boas, tem um posicionamento, e por que que para alguns, que muitas vezes é muito parecido até ali, o nível de comprometimento, o nível de entrega, o nível de ação, e você vê que existe uma disparidade muito grande entre os resultados. Então, não vai ser, muitas vezes não vai ser técnica, muitas vezes não vai ser crise, muitas vezes não vai ser esforço, né? O que que nós geralmente fazemos quando a gente vê um aperto financeiro ou quando a gente percebe que está tendo algum problema de caixa, de cliente, de fluxo? A gente aumenta o esforço. Mas para pensar, isso funciona de verdade? Se funcionasse de verdade, já teria mudado muita coisa, tá? Então, não é aumentar o esforço, é fazer o que se requer, bem feito, e olhar o principal, que é o que nós vamos olhar hoje, que é o que realmente faz com que todos os seres humanos se permitam a viver a abundância. E aí eu já começo com uma frase bem forte para vocês. Quem reclama da mãe, reclama da vida. E a vida é uma senhora bem orgulhosa. Ela não se entrega para quem ainda despreza ou não reconhece a sua própria fonte. Muitas de vocês me relatam, né, já atendi muitas das minhas alunas, clientes, e muitas mulheres chegam para mim dizendo que tiveram mães muito difíceis, mães narcisistas, mães que abandonaram, mães que não viram esses filhos, mães que foram muito ausentes, ou muito duras, muito severas. Só que enquanto a gente usa a dor do passado para justificar o presente, você continua cometendo o erro mais caro da sua existência, que é a arrogância, tá? Então, o que que isso quer dizer, tá? Ao dizer que a nossa mãe tinha que ter feito melhor, tinha que ter feito diferente, você está dizendo que Deus errou o seu destino. Ele, né, é como se você fosse mandar uma cartinha para o correio e você errou o endereço, né? Então a gente está dizendo, Deus, você errou o meu endereço, não era para vir nesse útero, não era para eu passar nesse útero, nem nesse sistema. E, gente, quem somos nós diante do infinito como concepção humana para contestar o envio que Deus projetou para a nossa vida?
Então, se, gente, nós viemos como consciência no útero da nossa mãe e nesse sistema, é porque esse é o melhor lugar que tinha para ser. Para essa consciência habitar esse corpo aqui e agora. Então, a gente fica no impasse. A gente quer ter razão, mas ao mesmo tempo a gente quer ter sucesso. Mas ou a gente tem um ou a gente tem outro. Ou a gente tem razão, ou a gente tem o sucesso. Os dois não cabem na mesma mão. Quem tem razão é a criança que se sentiu abandonada, que teve que ser forte muito cedo, que teve que ter essa arrogância para sobreviver. Quem realmente quer sucesso e tem sucesso é a adulta que aceitou o pacote completo da vida que ela veio. Por isso que Bert Helling fala: eu tomo a vida com tudo que ela é. Com os erros, com os acertos, com o sucesso, com os fracassos, não importa. Eu tomo a vida com um pacotinho completo. Aí o sucesso vem, porque enquanto a gente estiver excluindo a nossa história, ou não olhando para a nossa história, rejeitando a nossa história, excluindo a história da nossa mãe, a gente está excluindo a abundância, porque a abundância é a própria vida. Por isso que ele fala que mãe, dinheiro e vida são equivalentes. Se a gente rejeita a mãe, a gente rejeita a vida. Se a gente rejeita a nossa história, a gente rejeita a vida. E ao rejeitar a vida e a mãe, a gente rejeita o dinheiro. O dinheiro é a nutrição da vida adulta. A nossa mãe foi a nutrição da nossa vida enquanto crianças. Ela foi a fonte da nossa nutrição enquanto crianças. Então, ela nos nutriu e nos entregou para a senhora vida. E agora a senhora vida nos nutre com o dinheiro. Mas se eu rejeito a minha mãe, eu rejeito essa entrega diante a vida. Automaticamente eu quebro esse fluxo. Porém, não é tão fácil da gente compreender. A nossa mente, ela fica em pane quando olha para tudo isso. Muitas vezes esse conflito gera uma confusão para entender esses ensinamentos. Porque provavelmente você já sofreu abusos, abandono, muitas vezes você sentiu a dor de ser gerada sobre o luto, muitas vezes talvez não vivido, ou até abortos provocados, percas, exclusões, sofrimento que essa mãe viveu também, de todas essas situações, que a gente sente isso não só através da nossa mãe, mas através da nossa avó materna. Porque quando a nossa mãe nos gerou, o nosso óvulo também, ele já existia desde quando a nossa avó gerou a nossa mãe. Então, a nossa avó gera a nossa mãe e já gera o nosso óvulo. Então, nós também já estivemos no útero da nossa avó, enquanto óvulo. E lá no útero dela, a gente também sentiu tudo. Então, a gente sente o útero da avó, a gente sente o útero da mãe, e a gente carrega tudo isso. E é normal a gente ter tantas fragilidades e criar, assim, essa arrogância e esse escudo para se proteger. Se a gente tira todas essas camadas, a gente começa a ter medo de se machucar. Porque quando a gente percebe lá na infância todas essas energias, né, todas essas emoções, todas essas sensações, todos esses medos, esses traumas, essas angústias, né, que a nossa mãe, a nossa avó viveu, e a gente vive isso visceralmente, na carne, no DNA, a gente automaticamente cria uma proteção de raiva, de medo. E aí fica aquela coisa assim, se eu tirar e for vulnerável, eu posso me machucar. Eu preciso ser resistente para segurar tudo isso, para lidar com tudo isso. E quando a gente pensa assim, a gente começa a ficar grande. E se tornar pequena diante da nossa mãe, muitas vezes, faz com que a nossa criança se sinta desprotegida. Se sentir pequena diante da nossa mãe é tirar essas camadas de proteção que nós lutamos durante a nossa infância ou a nossa vida inteira para nos proteger. E essa proteção, muitas vezes, não é só dos traumas que nós vivemos com ela, né? Daquilo que ela passou pra gente, com os medos, as angústias, as preocupações, as dores não resolvidas dela. Muitas vezes a gente sentiu isso visceralmente dentro do útero, de questões dela. E aí são camadas em cima de camadas, onde nós vamos sobrepondo e ficando cada vez mais duras. Mas
O movimento de desprender isso é que faz com que nós possamos nos render à vida. E ao nos render à vida é que nós nos tornamos menor que a nossa mãe, que a nossa avó, que a nossa bisavó. E isso exige muita coragem. A arrogância diz: eu sou maior do que você. Eu não preciso de você. Eu sei mais que você. Você me deixou desamparada. Eu tive que aprender a me virar. E essa forma como eu aprendi é a que me fez sobreviver até hoje. E por algum momento, isso realmente foi importante. Então, a gente fica naquela arrogância como um grito de defesa. Essa sensação de arrogância que faz com que a gente, né, se sinta segura, entre aspas. Porque, de fato, aquela criança, ela era vulnerável, mas ela teve que se endurecer, ela teve que aprender. E naquele momento em que ela era vulnerável, ela sentiu uma dor muito grande. E, de repente, fica todos os alertas ligados. Se eu desprender dessas camadas, se eu me render e ser pequena, ser vulnerável diante da minha mãe, eu posso me machucar muito. E aí a gente faz o quê? A gente coloca a nossa raiva debaixo do braço, coloca a culpa debaixo do outro, coloca o julgamento nos pontas dos dedos e pronto. Continua cheia de escudo. Só que travada diante da vida. Então, pense, o que seria mais... O que seria pior hoje? Eu ter a coragem de liberar essas camadas e me render diante da minha mãe, ficando pequena e vulnerável, ou continuar com todos esses escudos e travada diante da minha vida? Qual escolha seria mais difícil de eu lidar? Qual dor eu estaria disposta hoje a viver? Porque nos tornar vulnerável é uma dor muito mais psicológica, do medo daquela criança que teve que aprender a sobreviver e né, colocou todas aquelas camadas para que ela não se sacrificasse ou não se machucasse mais. Porém, nós já somos adultas. Eu tenho 37 anos, acho que a maioria aqui tem mais ou menos a minha idade, um pouquinho a mais, até. Verdade que se eu me render hoje, eu vou me machucar que nem aquela menininha de 7 anos, diante da minha mãe? Será que se eu baixar minha arrogância de achar que ela tinha que ter feito diferente, de achar que ela não me deu o suficiente, de achar isso, isso, aquilo, vai me machucar igual machucou lá na minha infância, que eu me senti sozinha, rejeitada e abandonada? Não, né? Hoje, a adulta que nós somos pode muito bem fazer esse movimento de reverência e desbloquear a vida. Olha que maravilha. Porque se eu continuo assim, com todas essas camadas de proteção, com toda essa dureza diante da minha mãe, a vida continua dura diante a mim mesmo. E quando a vida endurece, tudo trava. Dinheiro, relacionamentos, autoestima, autoimagem, né? A gente perde o molho, não é assim que fala hoje? A gente tem, ai, fulana tem um molho, tem aquela energia que, né, aquela coisa. A gente perde isso, perde o viço, perde a conexão, não tem lugar para a energia fluir. Então, o convite é esse, vai percebendo, olha para essa mãe, vai percebendo como é essa relação. Ai, não, uma relação com a minha mãe é maravilhosa. Gente, não é. A relação com a mãe é uma das relações mais difíceis que tem, porque a gente pegou tudo dela. Pegou o que veio da bisavó, pegou o que veio da avó, pegou o que veio da mãe, porque vem projetando. A gente é a primeira geração que está olhando para isso. Tá? E se a sua vida financeira não está como você gostaria, aí que você tem que olhar mesmo. Tá? Porque a mãe é a fonte do dinheiro, gente. É a fonte da prosperidade. É a fonte do ouro. É a fonte da vida. Então, se não tá do jeito que você gostaria, tá com problema sim. Tá arrogante sim. Tá com camada de proteção. Tá dura diante ela. Então, quando a gente solta o orgulho, esse orgulho de querer ser boa demais, querer resolver tudo sozinha, essa arrogância de ser muito dura, de dar conta de tudo, de ser melhor que tudo. Quando a gente solta tudo isso, a gente consegue se curvar diante da nossa mãe. E isso não é leve, tá? A gente sente uma dor, sim. Tá? É aquela dor do medo do que pode acontecer lá dessa criança, que por muitos anos aprendeu a sobreviver com tudo isso.
E enquanto você sente que tem raiva, que tem mágoa, que tem ressentimento, que tem sensação de injustiça, enquanto você continua assim, com esse orgulho, todas essas sensações, elas servem para uma única coisa, para te deixar cheia, cheia de si mesmo. E é aí que você fica grande. Aí você fica grande. Você está cheia de si mesmo, com tudo isso, trazendo todas essas questões. Então, percebe o teu coração agora, quando você olha para tua mãe. Você sente dor? Você sente mágoa? Você sente que faltou? Você sente que não teve o suficiente? Ou você sente dó? Você sente pena dela? Você sente que ela foi muito sofrida, muito coitada, que ela não teve voz, que ela não pôde crescer, que ela não pôde prosperar, que ela não pôde ser amada? Tudo isso, gente, quebra o fluxo. Porque daí, essa sensação de pena, de dor, de pesar, ela também gera angústia. Ela também gera ressentimento, talvez do teu pai, talvez da própria história da tua mãe, do próprio destino dela. Então, tudo isso é teu. São emoções que você projeta do julgamento que você tem em relação ao destino da tua mãe. Independente de como foi. Ela era maior. E ela era responsável por tudo. A única coisa que essa projeção faz é encher a gente. Encher, encher, inflar. E ao inflar, a gente se torna maior. Então, respirem e perceba o quanto você carrega isso da tua mãe, da tua avó. A gente não conhece a bisavó, mas provavelmente a gente traz também sensação de injustiça, de humilhação, de traição. Quantas coisas já aconteceram no nosso sistema feminino? E que vai acumulando camada, 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 fazendo a gente ficar, ó, grandona. Então, hoje é o dia de esvaziar. Soltar essas camadas e esvaziar. Para que a gente possa se tornar pequenas diante elas. Deixar elas com o destino delas. Seja ele como for. Somente assim, nós somente nos despindo e esvaziando de tudo isso que nos enchemos, através de julgamentos, de compensação, de querer justiça, que nós podemos nos nutrir daquilo que é essencial. Então, quando a gente não aceita a mãe como ela é, ou quando a gente não aceita a história da nossa mãe como ela é, você entra em contato com uma sensação muito profunda de desamparo. E a mente prefere o peso da arrogância do que o vazio da entrega. E o resultado, você se sente grande, e enquanto você está grande, você está cheia de si, você sente uma falsa sensação de controle e de segurança, e você fica como se você estivesse no topo do tribunal do julgamento. É como se ali ninguém pudesse te tocar, ninguém pudesse te machucar. Dá uma falsa sensação de poder, de proteção. Agora eu quero que você olhe para essa sensação de juíza, de que você podia tanto julgar a tua mãe pelo que ela não te deu ou deu, quanto pela história que ela viveu, do que ela recebeu ou não recebeu. Perceba o quanto você cresceu nessa posição de juíza orgulhosa e sente o teu corpo. Se você percebe o peso no seu coração, na sua garganta, nas suas costas, tudo isso é o peso de se encher de si e que está ocupando o espaço da tua prosperidade. E agora eu quero que você coloque a mão no seu coração, uma mão no útero, e nós vamos fazer uma liberação para todas essas suas partes, orgulhosa, arrogante, que está te enchendo e ocupando o espaço da sua prosperidade. Põe a mão no coraçãozinho, uma mão no útero, um baixo ventre, respire profundamente. Olha para todas essas suas camadas que por muito tempo te protegeram, que por muito tempo te manteve em pé, enquanto você ainda era uma criança muito pequena, enquanto você ainda não tinha nada, enquanto você sentia um desamparo muito profundo e um medo muito grande. Muitas vezes por se sentir sozinha, muitas vezes por ver que a tua mãe
Não tinha nem para você, nem para ela, quem dirá para você. Olha para essa tua parte que muitas vezes te manteve em pé e diz: eu vejo você. Eu vejo todas essas partes minhas agora. Corpo, relaxe. Nesse momento eu já sou adulta. Eu já sou grande o suficiente no mundo e eu posso me dar o luxo, eu posso me dar a permissão de ser pequena diante a minha mãe, a minha origem, para finalmente eu poder descansar e receber. Relaxe o corpo e respire profundamente e se permita se nutrir agora. Eu vou falar mais uma vez, eu quero que você escute e sinta profundamente, de forma visceral. Olhe para todas essas partes orgulhosas, para todas as partes que te defenderam, que te manteram em pé, essas partes arrogantes que vieram até hoje te acompanhando. Obrigada por me manter em pé enquanto eu não tinha nada. Eu vejo vocês, mas agora eu já sou adulta e eu já sou grande o suficiente no mundo. Eu posso me dar ao luxo, eu posso me permitir ser pequena diante a minha origem, para finalmente descansar e receber. Descansa, descansa e receba. Você não precisa mais lutar agora. Aos pouquinhos, conforme a energia vai se estabilizando, relaxa sua mandíbula, solta o seu maxilar, seus ombros. Permita o fluxo da energia fluir através da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó, de toda a sua origem. E agora você se rende. Respira, receba. Você é uma mulher grande diante do mundo e pequena diante da sua mãe, das suas ancestrais. E agora você pode somente receber. Hum, relaxe e solta. Uns pouquinhos agora. Você pode ir voltando para o momento presente, abrindo seus olhos. E eu vou te trazer uma revelação. Não sei se você já ouviu em algum lugar, mas eu vou até pegar aqui para explicar para vocês uma coisa. Não sei se vocês conhecem. Essa aqui é Lakshmi. Lakshmi é uma deusa hindu, que é a deusa do ouro, do dinheiro. E eu gosto muito da cultura hindu. Eles trazem o arquétipo dos deuses para representar o universo. E o universo do dinheiro é representado pela deusa Lakshmi. E o dinheiro, ele é uma energia feminina. Ele é o próprio feminino. Por isso que a mulher é geradora. Nós somos uma máquina geradora, e não só de bebê. Nós temos o potencial de gerar sonhos, projetos, riqueza, prosperidade, de uma forma sutil, de uma forma leve e abundante. Mas nós fomos desconectadas. E uma das formas de desconectar isso é a rivalidade entre as mulheres. E essa rivalidade do feminino, ela começa já lá com as nossas ancestrais, com as nossas, né, anciãs, a mãe, a avó, a bisavó. Por isso que esse retorno para o útero da mãe é uma das curas mais importantes que a gente pode fazer na nossa vida. E a mãe é o nosso primeiro recipiente. Pense no útero. Ele foi o primeiro lugar onde você foi contida, nutrida, sustentada, sem precisar fazer absolutamente nada. A gente só estava ali, ó, recebendo tudo. A gente recebeu o nosso corpo completo, desde a primeira célula a todas as milhões de células dentro do útero da nossa mãe, os milhões de moléculas dentro do útero da nossa mãe, os ossos, os órgãos, cabelo, tudo, 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 nosso corpo perfeito, a gente recebeu tudo no útero da nossa mãe. A gente recebeu todos os nutrientes para criar o nosso cérebro, os nossos músculos, o nosso sangue. A gente recebeu tudo só lá, boiando naquele líquido. E naquele momento, a gente não tinha absolutamente nenhuma barreira.
A gente recebeu 100% da nossa mãe no útero dela. E a gente não precisou pagar por isso. A gente recebeu por direito de ser aqui e agora. Porém, se antes de você houve aborto, se a sua mãe passou por uma dor muito profunda, se ela se sentiu abandonada, a sua experiência de ser pode ter sido contida ou interrompida. Muitas vezes, já dentro do útero, você já começa a criar bloqueios, porque ali a gente já entra numa simbiose com as emoções da nossa mãe. E naquele momento ali, você começa a querer sair, a querer fugir, a querer se virar. Você começa a desenvolver uma musculatura de busca para se proteger. A gente começa a buscar artifícios e recursos, além daqueles que nós já estamos recebendo. Então, vamos olhar, né, para a gente ali no útero, recebendo na nossa mais plena forma de existir. E, de repente, vamos supor que essa mãe sofreu uma violência na gestação. Vamos supor que ela foi abandonada pelo pai. Vamos supor que ela teve um aborto antes e morre de medo de você morrer no útero ou de ter você e passar necessidade. De repente, você começa a ficar com medo também. E esse medo faz você buscar recursos para se proteger. Então, você começa a se retrair. Você busca recursos para se retrair e buscar proteção, além daquela que você já tem, que é o próprio útero, que é a própria mãe, que está ali para te proteger. E aí, você ainda um bebê muito pequeno, você acha que você precisa fazer além do que você está recebendo. Então, você começa a buscar fora. E essa musculatura de buscar fora, ela vem nos acompanhando. Então, a gente se tornou especialista em desenvolver uma musculatura de buscador de dinheiro, buscador de cliente, buscador de um relacionamento. Aí parece que tá tudo fora da gente, parece que tá tudo longe, parece que tem que se esforçar demais, endurecer, correr, lutar, batalhar. Parece que é pesado, sempre com muito sacrifício. E como foram muitas camadas, porque isso vem na infância também, a gente acaba esquecendo de desenvolver a musculatura de conter, de segurar. Então, a gente para de receber o dinheiro e reter ele. A gente para de receber a nutrição e reter ela no sentido de tá tudo bem. Nesse momento eu vou só receber. Eu não preciso lutar, eu não preciso me preocupar se vai acabar, eu não preciso me preocupar se daqui a pouco vai vir uma sensação, uma situação ruim. Eu posso só relaxar e receber na minha plenitude. A gente esquece de fazer isso. Então, quantas vezes a gente na vida recebe um dinheiro e fica com medo porque parece que é alguma coisa ruim, ou vai precisar dele, ou alguma coisa mesmo acontece e você acabou. Ou ele entra e de repente você gasta mais do que você queria e já era. É a mesma coisa. Então, como a gente teve que desenvolver uma musculatura muito forte para nos proteger e buscar recursos, a gente esquece de fazer o mesmo para reter esse recurso. Porque é como se faltasse. É como se eu não tivesse proteção suficiente. É como se eu não tivesse afeto suficiente. É como se eu não tivesse amor suficiente. Aí a gente tem que desenvolver um artifício de força para buscar aquilo que me falta. E a gente esquece de receber. Simplesmente receber. E ficar com aquilo. Porque daí, essa sensação de falta, por mais que a gente traga, ela nunca é saciada. Agora, se a gente relaxa na nossa consciência e consegue receber, e reconhecer que aquilo é o suficiente, reconhecer que você não está em perigo o tempo todo, que não vai faltar o tempo todo, que você não vai acontecer algo ruim o tempo todo, você consegue manter aquele recurso. Então, é esse vazio que empurra a nossa prosperidade para fora. Quando nós não tomamos a mãe, ou seja, quando você não aceitou a vida dela como suficiente do jeito que foi e como foi, fica um buraco negro emocional dentro de você. E aí, inconscientemente, você tenta preencher esse vazio com coisas, status ou com o próprio dinheiro, mas o buraco é de ordem sistêmica. Nada de material vai preencher. O dinheiro entra como se ele
E aí é como se ele não encontrasse uma base sólida de merecimento para estar ali ou para existir ali. E essa base de merecimento para existir vem da conexão com a mãe desde o útero. Então ele simplesmente vai embora. Você perde, você gasta, você investe errado, você cai em golpe, ou ele simplesmente some, você gasta demais. É a sua alma dizendo: eu não posso ter isso, porque ainda não tenho o essencial. Então, lembra que a gente falou que a arrogância te faz ficar grande? Então, quem dá demais, só dá, não recebe. Porque receber exige vulnerabilidade. E ali percebe, quando você fica grande demais, você quer dar tudo para todo mundo para provar que você é grande. Então, quando a gente é arrogante, quando a gente está nesse ego de mostrar que, eu sou suficiente, eu não preciso de ninguém, eu tive que me virar muito cedo sozinho, eu tive que aprender tudo, minha mãe nunca estava presente, meu pai nunca. Tudo bem, isso aconteceu, né? Foi um artifício importante ali para aquela criança sobreviver. Mas se hoje, como adulta, a gente continua nessa mesma função de estar cheia de si, com esse monte de camada, a gente tá o quê? Dando, julgando, projetando, mas a gente não tá recebendo. É aquela coisa, eu faço tudo sozinha, e aí o seu recipiente que era para você receber tá cheio, e aí o dinheiro vem e vai embora. Ele não nutre você. Ele vem, bate em você e vai embora. Ele não tem espaço para entrar e ficar, para te nutrir. Porque o dinheiro, mãe e vida são equivalentes. O dinheiro, mãe e vida é a mesma energia. Então, enquanto a gente tem esse monte de arrogância diante de como a vida é e veio através da nossa mãe, das nossas ancestrais, a gente corta o fluxo da vida, corta o dinheiro, corta o receber. Para segurar o dinheiro, é importante na verdade, sim, para segurar o dinheiro, você precisa da energia feminina de receptividade. E ela é aprendida na entrega à mãe. Sem essa entrega, você se torna uma excelente fazedora de dinheiro, mas uma péssima gestora. Respirem. Então, o dinheiro é uma energia de troca de vida. Se você não tomou sua mãe, você não tem recipiente interno para segurar o dinheiro. Ele entra e sai, porque você está cheia de arrogância, cheia de si por dentro. Você não tem espaço. Tá? Perceba bem, porque às vezes você fala, não, mas não tem problema nenhum com minha mãe. Mas daí você enxerga ela como incapaz, como fraca, como coitada. Isso tudo é arrogância. Você está julgando. Olhar para nossa mãe sem julgamento é olhar como ela é e simplesmente sentir afeto não, é plenitude com aquilo. Sentir paz com ela, do jeito que ela é, do jeito que ela foi. Tanto a nossa mãe quanto as nossas avós. E muitas vezes quem teve mães difíceis, mães narcisistas, não é sentir amor, é sentir paz com o que ela é. Não é forçar um vínculo, é sentir paz com a fonte de vida que você tem. De onde você veio, a fonte de vida que você veio. É saber que, independente do que foi, ela foi perfeita para você. Porque senão você não estaria aqui. Então, o sucesso é para quem já sobreviveu o campo da batalha, lá, de tudo que aconteceu, e não tem vergonha das cicatrizes. Né? Porque a cicatriz é o quê? É um sinal de que você teve batalha sim, foi difícil sim, foi feio, foi doloroso, machucou, mas curou. Agora é só uma cicatriz. Aquela ferida já curou. Quem tem repulsa à própria origem, quem exclui a própria origem, caminha escondida com medo de ser descoberta. Quem reconhece que venceu o campo de batalha da mãe, caminha com postura de rainha. O dinheiro adora essa energia.
ele flui para quem tem essa casca transformada em ouro. Então, todas as camadas ali que a gente foi colocando, né? Tudo isso é transformado em sabedoria. Para quem olha para a vida e diz: se eu venci no escuro e na dor do início, nada aqui fora pode me parar. Então, parem de tentar perdoar as suas mães. Perdão pressupõe que você está em um patamar superior, concedendo assim uma graça para ela, como se ela, né, fosse uma pecadora. E isso é um veneno sistêmico. Nós não perdoamos os nossos pais e ninguém que veio antes. Nós concordamos com eles. Nós estamos em paz com eles. Concordar é dizer: foi assim. Foi o preço pela minha vida. Foi o preço pela vida do meu sistema. E eu não mudo uma vírgula. E agora, com essa força bruta, eu sigo. O perdão mantém você presa no passado. A concordância te empurra para o futuro. Então, agora, eu vou fazer uma dinâmica aqui para a gente liberar tudo isso. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma colocação, alguma pergunta, ou sentiu alguma coisa que quer trazer para a gente explanar. Senão, eu já entro aqui na nossa parte de ferramenta, tá? Eu vou pedir, então, para vocês colocarem uma mão no coração, uma mão no útero, respirar profundamente, fechar os olhos. Imagine agora e visualize a sua mãe na sua frente. E você vai tirar agora o rosto da mulher que te magoou, que te feriu, ou da mulher que você sentiu pena, dó. Eu quero que você olhe para ela como a mulher que também tremeu de medo, que também teve insegurança, que também já foi uma criança, mas sustentou o seu peso no útero dela. Respire profundamente e solta. Agora olha para ela e repita junto comigo: mãe, agora eu vejo. Você foi apenas um canal. A vida é maior do que eu e você. Você foi a mãe perfeita para que a vida chegasse até mim. Eu paro de mendigar amor, aquele que você não teve nem para você, quem dirá para mim. Eu agora me nutro da vida que você me deu. Respire e sinta essa nutrição. Eu deixo com você, mãe, as suas dores, a sua história, as suas escolhas e o seu destino. Foi como tinha que ser. Eu fico apenas com o bônus, a vida. Respire profundamente, sinta esse presente maravilhoso da vida. Agora diga para tua mãe: mãe, me olhe com bons olhos. Se eu fizer algo grandioso com a minha vida agora, eu prometo que valerá a pena. Somente assim eu posso pagar o que você me deu. Respirem profundamente. Soltem. Vai sentindo o seu corpo relaxando, o fluxo da energia fluindo, a vida que te nutre, você se rendendo à sua mãe. Faça uma reverência para ela agora. Fala: eu me esvazio de mim, me torno pequena diante a ti, mãe. Eu tomo a sua força, a sabedoria, para eu seguir com a minha própria história, o meu próprio destino.
Gratidão por tudo. Agora visualize você virada para a tua vida, para a estrada da vida, recebendo a bênção da tua mãe, você caminhando agora numa estrada reluzente que brilha ouro, e diga: diante a vida, eu sou grande. Diante a minha mãe, eu sou pequena. Agora eu posso seguir. E para fechar, eu digo para vocês que o sucesso é para adultos. Crianças esperam aprovação. Mulheres soberanas tomam o que é seu por direito de nascimento. E se você quer parar de andar de círculos, pare de olhar por o buraco que você acha que a tua mãe deixou e comece a olhar para a estrada que se abriu agora. E siga fazendo diferente. Gratidão. Gratidão. E assim encerramos essa aula profunda, profunda, profunda. Depois, se vocês quiserem assistir novamente, fazer de novo as ferramentas, é importante, porque no primeiro momento, às vezes, a gente deixa passar alguma coisa. Para quem vai assistir esse vídeo no canal no YouTube, peço que assista em um momento também de bastante entrega. Para quem vir agora do futuro aqui no canal, se inscreva para ajudar o canal a crescer cada vez mais, para que essas palavras, essa cura chegue no coração de muito mais pessoas que também precisam disso. Curta o vídeo, comente, isso ajuda bastante também o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Esse pequeno gesto de generosidade faz com que você também receba muito mais cura, porque tudo que aquilo que a gente dá, a gente também recebe de volta. Então, cada um aqui fazendo a sua parte, a gente cria uma corrente do bem.